paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Irmãos, uma das maiores mentiras que já foram inventadas é que você não tem livre-arbítrio, ou seja, você não tem livre escolha e você não faz o que você quer. Ele decreta todas as coisas, até mesmo seus atos bons e seus atos maus estão debaixo do decreto de Deus. Uma das maiores mentiras que já foi inventada, que eu chego a dizer que é doutrinas de demônio, porque criaram uma soberania que não é a soberania bíblica, não é a soberania de Deus. Ou seja, muitos vão dizer o quê? Que você não tem livre-arbítrio e você não faz o que você quer, você não tem decisão própria. Ou seja, se você faz o que é bom, está debaixo do decreto de Deus. Se você faz o que é mal, está debaixo do decreto de Deus. E alguns têm alguns malabarismos teológicos para dizer e afirmar que Deus, ele não é injusto. Esse Deus que eles criaram, a soberania desse Deus que eles criaram, que para mim não é o Deus verdadeiro. Ou seja, e é isso que eu quero explicar nesse vídeo, para afirmar que Deus, ele não é injusto. Ele é soberano e nós devemos concordar, biblicamente falando, que está correto, que está certo. Mas quando você analisa a Bíblia, você vai entender claramente que isso não existe. É invenção humana dizer que todo mundo não tem livre-arbítrio, que está tudo decretado. Antes da fundação do mundo, Deus viu tudo, Deus decretou tudo, e nada que aconteça, ou venha acontecer, ou já aconteceu, que não esteja debaixo desse decreto. Jesus, ele vai dizer, se você ler Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus começou a pregar em Jerusalém, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Alguns afirmam que a responsabilidade humana e a liberdade humana andam junto. Ou seja, anda de mão dada. Você tem que aceitar as duas coisas, a responsabilidade humana e a liberdade humana. Mas olha aqui, não tem jeito, é impossível de acontecer isso, de andar junto. Você conciliar a responsabilidade com a liberdade humana, ou seja, como que Deus vai julgar uma pessoa, responsabilizar o ato daquela pessoa, sendo que Deus, esse Deus que eles pregam, não é o Deus verdadeiro, sendo que Deus ele responsabiliza ele pelos seus pecados, sendo que Deus não quis transformá-lo, Deus não quis coagir e forçar ele a fazer o bem e decretar ele com esses atos bondosos, vamos dizer assim. Alguns dizem ainda, fala isso. Ou seja, se o ser humano não tem liberdade para fazer o que ele quer, como que Deus vai responsabilizá-lo pelo ato mau? Como? Ele não tem liberdade para fazer o que ele quer, não tem livre-arbítrio ou livre escolha? Como que Deus vai responsabilizar ele por algo que ele fez, ou vai fazer, ou já fez? Porque Deus, ele conhece tudo, até o futuro, o passado. Como que vai responsabilizar? E alguns afirmam que está correto a responsabilidade humana e a liberdade humana. Quer dizer assim, nesse sentido, que o homem não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ou seja, até os meus atos maus é a vontade de Deus. Não tem como falar que não. Alguém vai falar assim: não, irmão, mas Deus, ele decreta o evento, não o ato. Então Deus não coage ninguém a fazer o mal. Deus decreta o evento daquele ato mal. Se você faz algo mal, Deus decretou aquele evento. Mas olha aqui, Deus conhecendo nós no futuro, todas as pessoas no futuro, Deus conhece. Ou seja, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Vamos supor que futuramente, o meu passado, não sei, eu iria bater em alguém, vamos dizer assim. Aí Deus olha e fala assim: não, eu não coajo ele a fazer o mal, mas eu sei que ele vai fazer. Então, eu vou impedir ele de fazer esse ato e vou decretar. E isso vai acontecer no futuro e não tem como ser mudado. Ou seja, mesmo Deus não me coagindo,
eu só não vou fazer aquele ato sendo guiado pela minha natureza do pecado, só não vou fazer porque Deus não quis que eu fizesse. Aí outra pessoa, vamos supor que é outra pessoa que vai bater em alguém, aí Deus olha e Deus então, não, eu não vou impedir esse ato. E eu vou decretar esse ato e vou tornar esse ato certo. Fulano vai bater em ciclano. Deus, ou seja, como que Deus está sendo justo nessa causa? Sendo que ele está fazendo aqui acepção de pessoas. Não Deus verdadeiro. Tem que explicar, senão alguns não entendem. Mas para aqueles que criaram essa heresia, essa mentira. Uma das maiores mentiras que já foram inventadas. E eu fico admirado como que muitos que creem no livre-arbítrio ainda debate assim como se fosse algo natural. Dizer que Deus, ele coage alguns a fazer o bem, ele coage no seu decreto ali, ele coage o evento daquele ato bom, Deus decreta fazer o que é bom, que salvar a pessoa, e outros ele não faz isso e ele tem que ser justo. Eu acho incrível isso, é justo, nós temos que aceitar. Ou seja, muitos decidiram acreditar nisso, eles decidiram acreditar, mesmo tendo o texto claro que é contra. Se você ler Marcos capítulo 16, versículo 15, o texto fala assim: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Olha aqui. Irmão, só vai crer aqueles que foram eleitos. Mas olha aqui. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Você está oferecendo o evangelho? Você está falando com alguém? Jesus está mandando, olha aqui. Jesus está mandando. Vamos supor que essa soberania fosse verdadeira. Essa soberania ia ser o quê? Fraca e mentirosa. Ou seja, você vai pregar para uma pessoa porque todo mundo vai ser salvo. Então ele manda pregar o evangelho para todo mundo. E nem todo mundo vai aceitar a fé. Chega e fala assim para a pessoa: arrependei-vos e crede no evangelho, como Jesus pregava. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como Jesus está mandando você pregar, sendo que ele sendo filho de Deus, sabendo de todas as coisas, porque Jesus sabe também no céu hoje. Aquele texto que fala, né, a vinda de Jesus nem o Pai, nem o Filho sabe, ninguém sabe. Só Deus que sabe. O Filho quando estava aqui na terra, Jesus não sabia, mas hoje ele sabe. Ou seja, mesmo ele, tendo a sabedoria do próprio Deus, ele mandaria oferecer o evangelho para uma pessoa que ele sabe, o próprio Deus sabe. Deus vai dar essa sabedoria para o Filho, sabendo que aquela pessoa vai rejeitar o evangelho para depois responsabilizar aquela pessoa porque ele não quis aceitar o evangelho, sendo que aqueles que aceitaram o evangelho foi Deus que coagiu eles a aceitar o evangelho. Como que isso é justiça? Como que isso é justiça? É justiça na cabeça de muitos que acham que é eleito. Eu sou eleito, eu sou salvo, e acha que é certo. Não cai nessas mentiras. O ser humano ele tem livre-arbítrio. Nós, todas as pessoas, é salvo pela graça? Mas muitos entendem errado. Quando a Bíblia fala que não somos salvos pelas obras, é pelas obras da lei. Pelas obras da lei. Mas todos é salvo pelas obras, mas não é as obras da lei. Porque muitos acham que qualquer coisa que você faça de bom, qualquer coisa que você faz de bom, você está sendo salvo pela sua própria força, pelas suas obras. Alguns entendem errado, porque aprendeu errado. Quando você aceita o evangelho, você recebe do Espírito Santo poder. Gálatas capítulo 5 ali, o 16, 17, versículo ali, a seguir. Ou seja, ele te dá poder para você vencer a natureza do pecado. Ele anula os desejos da carne incontrolável, que você só fazia o que era errado, o pecado. Ele anula para você decidir praticar o que é bom. Todo mundo, olha a realidade, a lógica, a realidade nossa mesmo. Todo mundo tem escolha. Todo mundo tem uma alma. A alma é a sede das emoções, da razão, do sentimento, sede da consciência própria. A consciência é a nossa voz que diz se alguma coisa está certa ou está errada, para nós tomar a decisão correta. E como que nós tomamos a decisão correta? Porque o Espírito Santo de Deus, ele anula esses desejos da carne. Ele anula o desejo incontrolável da carne, do ser humano, de querer só pecar, de estar distante de Deus. O Espírito Santo faz isso e nós decidimos praticar o que é bom. Mas muitos falam que não. Falam, não, irmão, tá errado. Você só faz o que é bom.
Porque o Espírito Santo te coage, ele te força, ele te obriga a fazer o que é bom. Aí, para falar que Deus não é o autor do pecado, sabe o que eles falam? Para falar que Deus não é o autor do pecado, irmão, aqueles que Deus decretou seus atos maus, Deus só decretou o evento, não foi o ato. Mas espera aí, se Deus sabia que ele ia praticar algo bom, alguns vai dizer, tem uns que falam, né? Ah, Deus deve ter uma boa razão para permitir aquilo que ele poderia impedir. Ah não, se ele decidiu, ele poderia impedir, mas não impediu. Mas espera aí, como que ele não é um autor do pecado? Não, ele não está forçando, ele não está coagindo a pecar. Mas se é a vontade dele, ele decreta aquele evento mal, Deus ele tá sendo complacente com o pecado. Não tem como você fugir disso. Eles falam na cara dura, descaradamente, que Deus é o autor do pecado. Deus tem prazer no pecado e no mal. O diabo não tem livre-arbítrio. Até o diabo faz o que Deus manda. Então Deus, ele viu o evento, o diabo matando as pessoas. Deus decretou esses eventos. E Deus deixou esses eventos. Não, aqueles que eu não quero salvar, e ainda além de eu responsabilizar eles, já que eu não posso pecar, porque eu não posso matar ninguém, eu já deixo o diabo fazer o serviço. Meus irmãos, misericórdia. A palavra de Deus fala claramente: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus manifestou, veio para desfazer as obras do diabo. É o que a palavra fala. Se você ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, lá fala: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. É o que o texto fala. Ou seja, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, mas o diabo não tem livre-arbítrio? Analisa, pensa, se o diabo não tem livre-arbítrio, já que ele faz só o que Deus permite, para não falar que Deus está coagindo o diabo também, então Jesus se manifesta para desfazer as obras dele. Então os eleitos, que o próprio Deus quer salvar, Deus faz com que o Filho de Deus vença essas obras do diabo, do pecado, da morte, na vida só do eleito, dos outros não. Olha, é descarado. É descaradamente falando que Deus faz acepção de pessoas, e muita gente acredita nisso. E muita gente está nas igrejas, lá o pastor pregando lá que não tem livre-arbítrio, que Deus ele é soberano, e essa soberania ninguém faz o que quer, ele salva quem ele quer. Você é um eleito, tipo assim, aquelas pessoas estão acreditando que é eleita, está mentindo. Olha, esse está mentindo para aquelas próprias pessoas ali. Agora, se você falar, como Paulo falou em Efésios, no capítulo 1 ali a seguir, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você está falando da igreja, você não está especificando e falando, olha, você está salvo, porque ninguém sabe. Você não está especificando. Mas você falar numa igreja que nós não temos livre-arbítrio, que Deus tem os seus eleitos e ele salva quem ele quiser, como que vai provar para aquela pessoa que está ali participando ali da igreja que ela é eleita? Como que vai provar? Aí eles falam, não, irmão, eu tenho a perseverança dos santos. Se você parar aí, ficar firme na igreja, nunca mais sair daí e ficar firme na fé sua vida inteira, você é eleito. Outra conversa mentirosa. Por quê? Porque pode ter a fé evanescente. Eles mesmos falam. A pessoa pode ter uma fé evanescente, ele faz o que é bom, ele está na igreja, ele acredita que é um eleito, mas no final ele não é eleito. Não adianta nada, porque cada um vai julgar a sua espiritualidade, ele vai achar que está na fé. Ele está ali mesmo, naquele local que ele está falando que não tem livre-arbítrio, mas ele vai julgar que ele está fazendo o que é bom, mas às vezes ele julga que ele está fazendo o que é bom, mas o próprio Deus vai permitir de alguma maneira ele praticar algo mal para que ele vá para o inferno, porque Deus não quer salvá-lo. Mas ele está lá acreditando que é um eleito. É incrível, meus irmãos. Como pode? É tão fácil as pessoas acreditarem em mentira, em heresia. Eu fiquei admirado. Assim, quando eu deparei com essa questão, né? Que alguns afirmam que anda junto a responsabilidade humana e a liberdade humana. Como assim? Se o homem não tem liberdade para fazer o que ele quer, já que ninguém tem livre-arbítrio, como que ele vai ser responsabilizado? Como? Se é injustiça na terra perante os homens, não é injustiça diante de Deus? Ou seja, a lei da terra Deus
tem um tipo de justiça. No céu ele tem outra justiça. Não, meus irmãos. Então é muita heresia. Uma das maiores mentiras que foram inventadas é que o homem não tem livre-arbítrio. Não se engane, não se engane. Todas as pessoas têm escolha. Ele escolhe o bem e ele escolhe o mal. Ele escolhe e vai ser salvo pelas obras. Não as obras da lei, as obras de Moisés. Mas ele vai ser salvo pelas obras. Se ele decidir praticar o que é bom, pela capacidade e o poder que o Espírito Santo lhe dá. Porque eu citei o texto. Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 16 ali. O Espírito combate, opõe-se contra os desejos da carne, para que a gente não faça o que nós queremos. Pode consultar o texto. Engano, eu falo para você que muitos estão acreditando nessa heresia. A pessoa vai viver no pecado porque ele vai acreditar que é um eleito. Eu conheço pessoas que passou a acreditar nisso, hoje está desviado. Porque ele acredita que se eu for eleito, eu sou eleito, eu jamais vou perder minha salvação. E não esforça para isso, para lutar. Eu estava falando da perseverança dos santos. Que alguns falam, ele persevera, se ele perseverar, né? Só que eles mesmos falam que, usa o exemplo do ladrão da cruz, por exemplo, não importa. Não importa, fala da perseverança dos santos, mas para eles mesmos não importa. Se você é eleito, mesmo você pecando, você vai se arrepender. Não importa se demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai se arrepender e vai ser salvo. Das maiores mentiras. Amém, irmãos? Então é esse vídeo. Depois nós continuamos mais, meditando a palavra de Deus. Quero falar mais um pouco, mais profundamente sobre essas questões. Fiquei algum tempo sem fazer vídeo, mas vamos continuar assim, se Deus quiser. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe os irmãos. Se você acha que está sendo edificante, deixa o like, se inscreve, para alcançar mais pessoas, para mais pessoas conhecer e aprender mais da verdade. Eu dou graças a Deus por muitos canais que têm coragem de falar a verdade e opõem-se contra doutrinas de demônio, contra mentira. E infelizmente muitos estão acreditando nessas heresias. Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.